Olá! Chegamos ao segundo episódio da série de 15 desse podcast da Plataforma C com o tema 15 minutos para ficar famoso ou famosa com comunicação. E depois desse primeiro, a gente viu que o negócio dá super certo, tem uma galera super participando conosco, e a gente viu que quanto mais vocês participam e trazem temas, mais chance e mais temas a gente tem como contribuir para a vida de vocês, para que vocês fiquem, de fato, famosos com comunicação, né? Então, não deixa de se inscrever no canal lá no YouTube, de assistir a gente, de escutar a gente no podcast lá no Spotify, de seguir a gente nas mídias sociais, Instagram e Facebook. Toda troca que vocês fazem com a gente traz o conteúdo. Isso pode sim virar mais um episódio desse podcast. Bom, o tema desse segundo episódio também chegou de pessoas que nos seguem lá nas mídias sociais. É um episódio que vai ser bem interessante porque ele fala muito sobre qual é a realidade nossa do dia a dia, que é a gente tá fazendo tudo que é tipo de encontro e reunião online, usando todas essas ferramentas de conexão online para a gente se reunir profissionalmente. Então, a gente vai focar muito especificamente na reunião profissional, tá? Que foi a pergunta dessa nossa seguidora. Bia, muito obrigada aí pela pergunta. E a dúvida da Bia é como é que ela faz para pedir, para falar numa reunião que está rolando. Basicamente o seguinte, sabe quando está rolando aquela reunião e está todo mundo falando e uma pessoa apresentando e você quer contribuir, você quer falar alguma coisa e você não consegue abrir aquele espaço? Porque numa reunião física, isso acaba ficando um pouco mais fácil. Você olha no olho das pessoas, você chama atenção, faz um gesto. Agora, na reunião online, a sensação que eu tenho é que cada vez mais as pessoas ignoram o fato de que ali tem um ser humano e que existe uma interação humana ali para além da questão virtual. E aí é muito doido porque as pessoas fingem demência, né? Você está falando, você está fazendo, gesticulando, a pessoa está vendo aquela caixinha ali sua, você mostrando que você quer falar sobre aquilo, mas ela basicamente finge demência. Aquilo não tem a menor importância para ela. Ela conseguiu o espaço dela ali. Você quer contribuir e não consegue. E aí hoje a gente vai falar sobre algumas dicas e alguns macetinhos aí de você se mostrar nessas reuniões, abrir esse espaço e dar a tua contribuição dentro, obviamente, do que é pertinente. Aqui eu não vou falar sobre você vai conseguir o espaço, a notoriedade e etc., sem que você efetivamente sem que aquilo faça parte de algo que você precisa naquele momento, só por ego, por exemplo, tá? A gente vai falar também um pouquinho sobre isso aqui. Quando você está numa reunião online, seja com 10 pessoas ou com, 80, tem algumas pessoas que abrem suas câmeras, outras não. Algumas pessoas se mancam e colocam o seu microfone bloqueado enquanto o outro está falando. E isso é mais do que um comportamento online. Eu acho que isso faz parte de um comportamento que a gente tem que ter. Quando o outro está fazendo a explanação dele, a gente tem que fazer silêncio. Isso não significa que tem que ficar uma coisa amarradinha, mas, na verdade, é uma questão de fracionar o tempo que foi estipulado para aquela reunião, para que cada um tenha oportunidade de falar. Então, assim, a primeira parte do que eu vou dizer aqui sobre como é que você pede esse espaço numa reunião está muito ligada à maneira como você vê esse tipo de reunião, antes física e agora de maneira online. Esse é um momento onde, se você tem uma reunião que vai estar estipulada para duração, uma reunião de 1 hora, por exemplo, se você tem ali 3, 4 pessoas, você sabe que aquela vai ser uma reunião, por mais que você tenha um sponsor, que a gente chama, né, a pessoa que vai apresentar a reunião, por mais que você tenha isso, você sabe que se você tem 3 ou 4 pessoas para uma reunião de 1 hora, trata-se de uma reunião de troca. Vocês vão trocar informações ali. Esse é um tipo de reunião.
Se você está participando de um encontro, de uma reunião online que tem, sei lá, 80, 100 pessoas, aquela não é uma reunião para ser trocada. Isso não significa que você não possa levantar a mão, mas como numa reunião que seria presencial, esse é o momento em que tem um espaço para as pessoas contribuírem. Então, não vale muito a pena você ficar ali brigando por um espaço durante a reunião, porque naturalmente tem mais de uma pessoa apresentando e aquele tempo já está marcado ali, e aguarda que no final você vai ter o seu espaço. Então, a primeira parte desse tema existem tipos de reuniões. Existe reunião que é de troca, de trabalho, aquela reunião que a gente faz, sei lá, umas 4 ou 5 por dia. Cada vez mais eu vejo as pessoas se reunindo online e eu arrisco dizer, eu não tenho números aqui, mas depois eu posso até pesquisar, que as pessoas estão fazendo mais reuniões do que faziam antes, e isso é totalmente natural. Você não encontra mais com alguém no corredor, você não vai mais à mesa de alguém para fazer uma troca, então você marca aquele momento para fazer isso. Esse é um tipo de reunião. Outro tipo de reunião é uma apresentação, que é uma reunião onde 1, 2 ou até 10 pessoas podem apresentar, mas você tem um espaço lá no final onde as pessoas vão contribuir. Porque você imagina só, se você tem uma reunião de 2 horas com 80 pessoas, não dá para fracionar tempo para todo mundo contribuir. Então, o primeiro ponto observe que tipo de reunião você está participando e veja se efetivamente vale a pena você dar a sua contribuição para aquilo ali. Eu tenho trazido nas minhas aulas, nos cursos que eu dou, eu já falei isso em alguns vídeos aqui da Plataforma C e falei no último podcast, né, nesse primeiro que a gente gravou, que comunicação é organização. E organização não é só do que você vai falar, é organização de ideias, organização de tempo, organização do que vale a pena você contribuir ou do que pode ser deixado para depois. Então, é muito importante que você tenha sempre isso em mãos. Se você vai contribuir, se você vai participar de qualquer situação onde a comunicação você entende que vai ser importante, é importante que você se organize para aquilo ali. Ah, Renata, a comunicação é importante em todo momento. Não, você pode estar participando de uma reunião apenas como ouvinte, por exemplo, ou assistindo uma reunião. Nesse momento, eu acho que é muito mais a sua organização de reter o que você está recebendo de informação e não propriamente se organizar para comunicar, tá? Uma outra coisa que eu sempre penso quando eu vou participar de uma reunião online vale a pena olhar todo mundo que vai participar dessa reunião. De alguma forma, você conhece pelo menos algumas pessoas. E você sabe basicamente o perfil. Você tem aquele perfil da pessoa que quer contribuir o tempo inteiro. Você tem o perfil daquela pessoa que fica mais calada. Você tem o perfil daquela pessoa que abre câmera, que fecha câmera, que não quer se expor. E aí, como é que você faz para se colocar numa reunião dessas, né? Você levanta a mão, grita, xinga o palavrão, né? Vai lá, porra, olha aqui, quero falar. Não tem necessidade de fazer isso. Eu sei que muitas vezes a vontade que a gente tem é essa, né? Outro dia alguém falou assim para mim, é muito simples, você tá rolando lá a reunião, você para e diz assim, porra, pronto, vai todo mundo se calar e vai todo mundo olhar para você. Aí você fala, não, era só a deixa que eu precisava. A gente não precisa fazer isso, né, gente? A gente tem como se organizar para fazer isso, para se expor numa reunião de maneira sem ser chamado a atenção porque não se expôs da maneira correta. Essa dica que eu falei antes, né, sobre você saber quem está participando da reunião, ela é importante porque você sabe quem está falando, quem é o falador da reunião, aquela pessoa que gosta de contribuir o tempo inteiro. E isso é só estilo, tá, gente? E aquela pessoa que é um pouco mais calada, que não fala, né? É muito importante que você saiba quem são essas pessoas, e o que eu vou dizer agora não é nenhuma dica, tá? É estratégia mesmo para você participar desses momentos em que você quer contribuir, você acha que é importante você falar, e tem sempre uma pessoa que fala demais. Geralmente, essas pessoas, o que elas querem nesses momentos é receber audiência, receber atenção, ter a certeza de que o que ela está falando tá chegando para todo mundo, né? Então, vamos lá. A estratégia é a seguinte.
A pessoa começou a falar. Vamos imaginar que o nome dessa pessoa é Renata, tá? E aí ela começa a falar, não, porque isso, porque nesse sentido, nesse projeto, não sei o quê. Você tem que... A melhor maneira de você interromper e conseguir seu espaço é chama essa pessoa pelo nome. Renata, eu concordo totalmente com você. E aí você já emenda o que você vai falar. Isso é certeiro. Você deu a essa pessoa o que ela queria, que é a concordância, a certeza de que o que ela falou foi entendido. Você concordou e você imediatamente com esse espaço aberto chega lá e faz o quê? Já entra com o seu discurso. Então, vamos lá. A pessoa está falando. Aí você fala, não, Renata, eu concordo totalmente com você. Sabe por quê? Porque isso, porque aquilo, porque... Pronto. Vai, e aí é a sua hora de protagonizar aquela discussão. Essa interrupção, que é uma interrupção super educada, que é quando você chama a pessoa pelo nome, né, e concorda com o que ela está falando, é uma opção que funciona na grande maioria das vezes. Mas a gente sabe que tem gente que nem respira, né? Que começa a falar e não para. E você está querendo falar e você levanta a mão e você levanta tecla lá para levantar a mãozinha e nada. Nesse momento, o que é legal fazer? Na hora que essa pessoa parar, você vai, mesmo que o tema já tenha mudado, é importante você parar e dizer assim, pessoal, ou para a pessoa que está conduzindo aquela reunião, né? Fulano de tal, eu gostaria de contribuir, eu sei que o tema já passou, mas eu gostaria de contribuir rapidamente sobre esse assunto. Isso não é problema. Às vezes a gente tem a sensação de, mas já passou o tempo, né? O timing já passou, o tema já foi discutido, não tem problema nenhum. Se você ainda está naquele fórum, naquela discussão, vale sim a pena você se parar um pouco, né? Pedir a atenção naquele momento e dizer, Renata, você me dá um minuto? Porque eu gostaria de contribuir, eu sei que a gente já avançou nesse tema, mas eu gostaria de contribuir sobre algo que já foi falado aqui na reunião. E aí, certamente, as pessoas vão parar para te escutar. Isso super funciona. Eu acho muito nobre você saber o momento de falar, mesmo que o tema já tenha sido discutido ali. Se você tem, de fato, algo para contribuir, não deixe de fazer. Essa sensação de depois, puxa, eu gostaria de ter falado sobre isso, eu gostaria de ter falado sobre aquilo, é muito ruim. Sabe? E a sensação de quem conduziu aquela reunião e quem promoveu aquele fórum de discussão poxa, por que fulano não falou na hora? Né? Por que essa pessoa não chamou a atenção? E por mais que você diga, porque eu falei, eu queria falar, mas essa e aquela pessoa não me deram espaço, isso não é desculpa. Comunicação é organização, é você saber oportunidades, é você abrir o seu espaço para falar. E aí tem muito da maneira como as pessoas te veem também. Você é um bom interlocutor? Você é uma pessoa que faz isso de uma maneira muito fluida e que agrega? Se você faz isso, você vai facilmente conseguir esse espaço. Se você não tem esse hábito, aí é hora de você parar para treinar isso. Um ponto que eu falei no início desse episódio, que é super importante, é você observar o tempo da reunião / quantidade de pessoas que vai participar e esse formato dessa reunião, né? E aí, você também tem que olhar para você. Porque você também pode ser essa pessoa que fala demais e que consome boa parte do tempo da reunião. Então, é muito legal você se colocar no lugar do outro, se o outro está, o que o outro está recebendo de você é realmente importante naquela reunião, ou se você só está querendo mostrar que você está ali, ego é uma palavra difícil de escutar, mas ela é muito presente em todo mundo, tá? Então é muito importante que você tenha muita atenção sobre qual é o seu papel naquela reunião. Então, por exemplo, se tem alguém ali que você quer impressionar, e não há mal nenhum nisso, tá, gente? Você pode ter alguém ali para mostrar que você está participando daquele trabalho, que você tem muito a contribuir. Pensa bem se aquele é o fórum para isso. Pensa bem se aquela reunião é o espaço. Você pode depois procurar uma pessoa e conversar com ela sobre as suas ideias. Só faça a sua contribuição, de fato, se o que você vai falar ali vai contribuir para todo mundo que está ali.
E pense, como eu falei no início, né? Organize o seu pensamento. Uma hora de reunião, você pode já pensar no que você vai falar, organizar o seu discurso. Escreve o seu discurso, os pontos, em bullets, como você achar melhor, o que é que você quer contribuir. Contribuição só porque quer aparecer ou só para mostrar que você está ali, não é legal. E ela pode funcionar numa primeira reunião, mas depois você pode criar um rótulo em cima de você como uma pessoa que contribui demais, mas que nada agrega. Eu tenho uma frase que eu sempre digo: não confunda protagonismo com ego. Você pode ter o seu lugar de protagonismo numa reunião e etc., mas não confunda isso com o ego. Esse espaço tem que ser muito bem utilizado, porque ele é um espaço dividido com outras pessoas. E comunicação é uma divisão entre as pessoas. As pessoas se conectam através da comunicação. Se o que você está fazendo ali não está conectando ninguém, realmente a sua participação ali ela é totalmente dispensável. Então foi isso. Esse foi o segundo dessa série de 15 episódios de podcasts da Plataforma C, onde a gente traz o tema comunicação. 15 minutinhos para você ir para a fama, né? Ficar famoso ou famosa com comunicação. E não deixa de seguir a gente lá no YouTube, nas mídias sociais, Instagram, Facebook. É só procurar lá Cursos Plataforma C no Instagram e no Facebook, no YouTube Plataforma C, ou em todas as ferramentas que existem aí para vocês escutarem o podcast, como o Spotify, o próprio Deezer e as outras que vocês já estão acostumados. Nós estamos em todos os lugares. Manda pra gente o que você quer escutar aqui também.